E aí, bem-vindo de novo aqui! E hoje a gente vai fazer o peixe de abo negro, ou também pode se dizer como Laphiiformes, ou até mesmo como peixe pescador. Recentemente, esse bichinho viralizou em todas as redes sociais e a pergunta que todo mundo fazia e ninguém conseguia responder era: o porquê esse bichinho das profundezas está fazendo na superfície? E parando um pouquinho mesmo pra ver tal, porque eu achei esse bichinho uma fofura. É aquilo, eu achei ele super fofo, eu achei ele muito fotografável, sabe? Tipo, eu achei ele carismático, embora não seja tão lindo assim de se dizer. Eu acho que a categoria de beleza aí meio que, né, pode ser apenas um substantivo. Porém, esse bicho fofo, maravilhoso, esse peixinho adorável, ele é dessa categoria de... Laphiiformes, Obrigada, Google. Exatamente, e é uma característica de peixes com uma estrutura óssea. Eu acho que é pelo tamanho da cabeça dele. Eu acho que não me aprofundei muito, não. Sabe só aquela pesquisa básica? Nisso, eu descobri que existe muitos peixes parecidos, mas não são os mesmos peixes. Tem 5 categorias, mais de 322 espécies, entre 16 a 18 famílias. Ah, pois é. O peixe pescador não é o mesmo do diabo negro. Laphiiformes, Obrigado, Google. Esse é um tipo de característica do ser vivo. Eu achei muito curioso tudo isso, então por isso meio que eu já tô começando aqui, passando aqui pra vocês a informação mega ultra que eu nem sei se é novidade, devido a tanta coisa que andou acontecendo nesses últimos tempos, últimas semanas. Não sei como poderia aplicar nisso aqui. Então, para variar aqui, fiz a estrutura de papel alumínio, peguei aqui a marca da massa a Stone mesmo, que é a que eu sempre uso, que ela é cinza, eu consigo verificar quando ela tá ficando seca, né, pela tonalidade que ela fica bem mais clara. E aqui eu comecei a fazer alguns enxertos, fiz algumas variações ali, tentei deixar o máximo de liso, sem imperfeições, para poder facilitar também no lixamento, né? Porque ninguém merece ficar lixando negócio porque faz uma sujeira danada. Então, aqui eu vi que precisava fazer uma boca um pouquinho mais profunda, né? Porque ele tem uma mandíbula, digamos que ele precisava usar um aparelho, né? Então, a mandíbula da parte inferior é um pouco mais avantajada, um pouco maior do que a mandíbula da parte de cima. Mas eu não quero aqui fazer igual, deixar perfeitamente, é mesmo pegar as características principais desse serzinho fofíssimo das profundezas. Então, aprofundei um pouquinho mais a parte da boca dele, um pouquinho mais, deixar um pouco mais avantajada ali, e cobri todo o papel alumínio ali com massa, direitinho, dando bastante textura para garantir que tá tudo presinho e não vai ter perigo de escapar. Nesse meio tempo aqui, eu tava meio que pensando muito de como que eu ia fazer tudo, porque afinal, a gente tá falando de um ser vivo, né? E ele é um tanto esquisito, por mais que eu ache fofo. Eu nunca tinha feito nada parecido com isso, então eu queria deixar ele o mais... como eu posso dizer? Carismático possível. Então, eu tentei utilizar também a silicone, sabe? Esses normal mesmo, de multiuso, de ver da pia. Aqui eu coloquei com um pouquinho de água e detergente. A água tá com esse sabãozinho porque é detergente. Então, já joguei direto o silicone ali dentro, porque a ideia aqui era fazer um molde, né? Então, eu tinha algumas ideias para poder fazer esse peixinho. Eu tinha que fazer a parte de cima dele, que eu esqueci o nome agora,
a cauda e as nadadeiras. Eu acredito também que seja nadadeira. Eu queria também fazer uma nadadeira na parte de baixo, mas não tinha certeza ainda de como eu ia fazer. E então eu já peguei aqui, joguei um pouco de detergente na minha mão para esse silicone não grudar. Conforme eu fosse mexendo ali, não tivesse mais grudando, comecei a colocar ali ele num suportezinho ali já para finalização dele. Peguei as peças ali que eu tinha feito como base que eu queria e passei um pouquinho de óleo. Esse aqui pode ser óleo de cabelo, óleo corporal, óleo de bebê, o óleo que você quiser. Só não recomendo muito óleo de cozinha, porque senão vai deixar um cheiro um tanto intenso, assim, sabe, no seu molde. Aqui, nenhum segredo, pega a peça que você quer, com a parte de textura, vai colocando ali no silicone bonitinho, tentei até colocar ali os dentinhos, só que já adiantando, não deu muito certo, tá? Então, peguei ali tudo para deixar as texturinhas, vi que ali no fundo tava começando a desgrudar, então já peguei a minha régua bonitinha aqui, amarelinha, e já fui verificando se os moldes tinham ficado do jeito que eu precisava. Aí eu vi que ainda tava grudando um tanto, tava começando a rachar ali, eu falei, é melhor esperar mais um pouquinho até o silicone sentar. Enquanto isso, o corpício aqui, a cabeção desse peixe já tava seca, então eu comecei a fazer a parte interna da boca dele. A parte interna dele tem uma língua, mas aquele negócio, como é essa língua? Eu procurei várias imagens de referência e nenhuma me mostrou claramente como é, então eu improvisei aqui, tá bom? Eu, agora nesse momento ficou parecendo meio que o Bulbasaur, depois eu fiquei pensando, tá aparecendo 4 braços, sabe, do Ben 10, e depois eu comecei a ver várias formas aqui que, tipo, nada tava parecendo esse senhor peixe. Ele tava banguelo, convenhamos. Mas aqui eu peguei, quando já tava secando a senhora língua, peguei um pouquinho de óleo, já coloquei aqui no molde, dei uma limpadinha ali com o pincel, despedaçou completamente toda a massa ali que eu tinha feito as texturas ali, que era para ser aplicado no pincel. Peguei o meu paninho também e já fui tirar até o excesso ali do óleo. Com um pedacinho de arame, coloquei um pouquinho de massa de biscuit, grudei ele na pontinha com a bundinha ali do pincel, coloquei ele para poder fazer meio que, né, um copinho ali para poder encaixar a luzinha. Não vou usar luzes, mas eu vou usar alguma coisa aqui no escuro, como vocês viram, spoiler, lá do início do vídeo. Fiz alguns testes. Esse aqui foi com molde, tá? Queria usar silicone, eu não queria usar massa de biscuit, mas aquele negócio ficou muito grosso. E eu não sei se eu não coloquei o suficiente detergente, mas desgastou um pouco aqui o molde. Você pode ver que perdeu completamente a textura aqui da nadadeira, das laterais, da cauda ainda tá legal, da parte de cima do corpinho ainda tá legal também. Nos dentinhos ali não deu pra encaixar a massa, ela ficava subindo o tempo todo, mesmo com massa de biscuit, mesmo com silicone, não tá dando certo, mas ó, fofinho, textura linda, maravilhosa. Esse modelo eu tentei fazer um pouco diferente. Eu peguei o acetato ali bonitinho e comecei a fazer a mão livre mesmo no formatinho. Só que do outro lado ele tava liso e não era isso que eu queria, né? Então aqui eu consegui fazer dos dois lados com textura e foi aí que eu lembrei. Lembra do vídeo lá do lobo, unicórnio? Então, eu guardei o EVA com textura e ali eu só fiz o formatinho do que eu precisava e fui passando ali esse aqui com um pouquinho de detergente mesmo, para não poder grudar o silicone. E automaticamente os dois lados ficaram com textura, como vocês já viram no outro vídeo como tava. Se não, se você for novo aqui, por favor, aproveite para conhecer o canal. Tem muita coisa legal por aqui, muitas dicas legais de como trabalhar com porcelana fria, algumas dicas um tanto diferentonas, mas que funcionam e dão super certo. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever e comenta aqui qual que é o próximo vídeo que você quer ver por aqui. O que você quer que eu traga aqui nesse canal, que provavelmente eu vou ler e eu vou levar em consideração também. Vocês viram que eu também tentei utilizar a nossa querida e comum
cola quente. Também não deu certo. Então, meio que eu desisti de tudo isso. Comecei a pintar. Eu não queria pintar esse peixinho de preto, como a maioria deles vi ali na internet, algumas referências, até mesmo marrom. Então, eu optei pelo roxo. O azul e o rosa são os meus eternos amigos. E aqui eu peguei a nadadeira, né, esse é da cauda. E fiz ali alguns picotes, porque eu achei que não tava o suficiente de textura. E peguei a tinta roxa e comecei a fazer um sombreado. Adiantando, não vai ficar com essa cor. Então, seguindo em frente, aqui eu diluí um pouquinho a tinta original com o branco e eu achei que ficou muito clara. Então, eu já passei, já tirei automaticamente. Comecei ali a dosar quantidades um pouco mais com transparência. Eu diluí com um pouquinho mais de água, aí ficou na tonalidade ali que eu queria. Eu queria que desse pra ver a cor de baixo. Aí eu peguei a cor original, que era a cor que eu já tinha pintado tudo, diluí com um pouquinho de água e comecei a passar ali entre as camadas. Um pouquinho mais pra cima do que a marca da cor que eu tinha acabado de aplicar. E ali eu fui passando com um pincel super úmido, com bastante água, a cor ali, e fez um degradê muito lindinho. Fiquei muito orgulhosa dessa transição de cor. Aqui eu pensei, na barriga dele precisa ter alguma coisa, né? Porque, tipo, tudo bem que vai ficar na parte de baixo. Ou talvez eu coloque ele uma bolinha, sabe? Essas bolinhas de Natal. Não decidi ainda o que eu vou fazer com ele. Mas eu queria que tivesse alguma coisa legal aqui. Então, eu comecei a fazer umas manchinhas. Passei ali a cor diluída com branco e peguei a cor original diluída com água e fui passando entre elas ali para dar essa textura mais uniforme ali, com um toque um pouco mais fluido, sem muitas marcações. E acabou transformando uma nova cor, olha só, quem diria. E aqui eu fui passando em todo o barriguinho para deixar esse toque bem, com um toque meio listrado mesmo, que visualmente fica bem legal, né? Aí sempre dá para reaplicar. Esconder um pouco da cor, vai lá, reaplicar ela. O importante é, sempre nessas misturinhas, não deixar faltar a quantidade. Sempre fazer um pouquinho mais. Não chega a ser um desperdício, se você tiver um potinho para você poder guardar depois. Mas é melhor sobrar do que faltar, principalmente quando a gente precisa que a peça fique bonita, né? Então, aqui eu fiz toda a barriguinha, como vocês estão vendo, deixei bem detalhadinho aí. O pincel que eu tô usando é um pincel fino, mas ele é um tanto longo. De repente, se fosse um pincel chato, é que eu não tenho mais, né? Eu preciso aumentar o meu estoque de pincéis, que eu tô sem pincéis. Andei utilizando verniz por aí, verniz estraga tudo. Mas é isso. Com pincel chato, um pouco mais curto, com certeza o efeito ficaria bem melhor aqui. Como tô usando pincel fino e longo, deu uma demoradinha ali para poder fazer todo esse processo. Aí eu precisava pintar dentro da boca antes de colocar os dentinhos, né? Porque eu acabei verificando que ele não tem gengiva. Ele não tem uma gengiva avantajada, assim, sabe? Normalmente, igual gatos têm uma gengiva, cães têm uma gengiva, tubarões têm uma gengiva. Só que esse peixe não tem uma gengiva grande. É uma gengiva, assim, super fina. Pelo menos todas as referências que eu vi, eu não consegui ver gengiva ali. Então, eu falando tantas vezes gengiva, tô achando até engraçado já a própria palavra. Mas aquele negócio, diluir ali com um pouquinho mais de rosa a tinta original, que eu pintei todo o corpinho. E fui diluindo ali com um pouquinho mais de rosa, um pouquinho mais de rosa, um pouquinho mais de rosa. Cheguei à tonalidade da língua. Aí eu precisava ajustar toda essa nadadeira dorsal, que esse é o nome correto, né? Da partezinha ali da nadadeira, na parte superior ali da cabeça. Então, eu deixei o mais reto possível essa parte, porque querendo não vai ter que colar, né, na porcelana fria.
E como é silicone, eu já tava começando a pensar que, meu Deus, como é que eu vou colar isso? Mas deixei isso pra Ângela do futuro resolver. Enquanto isso, eu tô uniformizando aqui só a parte de baixo mesmo. A parte que vai ficar em contato mais com a pele do peixe. Passo aqui o dedo pra dar essa leveza mais nas pontinhas. Então não vai ficar tão intenso, sabe? Esse risco gigante de tinta. Só pra dar uma diluidazinha. Peguei aqui o azul para começar a escurecer aqui a boca. Eu poderia ter começado já com o azul. Não precisaria ter colocado 2 tons de roxo para começar a pintar o azul. Mas eu queria ver algumas... Era meio que um teste de cor. Queria ver qual que ficaria melhor. Então peguei aqui com o pincel um pouquinho sujo do azul mesmo. E comecei a passar aqui nas marcações aqui que eu fiz do corpinho para dar esse fundo assim mais de profundidade. Aí, como a gengiva não parece, eu acabei resolvendo aqui colar com silicone mesmo. Eu vou colocar silicone no silicone. Eu fiz algumas gotinhas mesmo aqui com silicone, naquele mesmo esqueminha lá que eu fiz o molde, mas eu não coloquei tanto detergente, eu coloquei pó que brilha no escuro. Sim, eu posso deixar o link aqui pra vocês, caso vocês se interessem ali, dar uma olhadinha, ver mais ou menos como é que funciona, porque ele é muito legal. Mas tem um simples detalhe, ele não brilha sozinho no escuro, você precisa de um pouquinho de luz, ele precisa estar em contato em qualquer tipo de luz, para ele conseguir brilhar no escuro, e ele fica muito legal. Aqui fiz todos os dentinhos, passei também esse pozinho na pontinha aqui das nadadeiras, tanto a dorsal quanto as nadadeiras, quanto a pontinha ali da cauda também. Peguei o próprio silicone ali com o biquinho, fiz ali uma camada, não muito generosa, fina, mas também não muito fina. Deixei secar ali, sabe, entrar em contato com o ar ali, tipo, uns 2 minutinhos, e depois apliquei ali no formatinho do corpinho ali do nosso peixe. Uma coisa, vocês viram que a cauda caiu, né? Então, já vou arrumar um esquema pra ela. Demorei pra entender como tinha que fazer, mas aprendi. Aqui tudo no formatinho ali do corpinho, né? Porque não dá pra deixar o negócio reto, ele tem ondulação. Peguei ali o cabo do pincel pra poder tirar o excesso e deixar ali com um formatinho ali como se sempre estivesse ali. Pra não precisar ficar segurando por muito tempo, coloquei o mesmo esqueminha, uma quantidade ali legal de silicone na nadadeira que fosse ficar em contato direto com o corpinho. E com uma estrutura de alumínio, eu coloquei alguns alfinetes aqui pra encaixar um pouco melhor e ficar segurando aqui firme a senhora nadadeira. Pra cauda, eu fiz aqui uma estrutura na lateral, né, da ponta. Depois eu pensei, eu poderia ter deixado uma abertura ali no meio da cauda, que aí não precisaria disso. Mas como eu não deixei, fica aí para a próxima oportunidade. Uma dica legal, caso você queira fazer um peixe desse também. Fiz a estrutura ali nas laterais, esperei secar bem. Depois passei um pouquinho na nadadeira da cauda e grudei. Aí ficou perfeito. Fiz aqui com massa de biscuit natural, tá? Essa aqui não é tonalidade branca, é tonalidade natural. Quando ela seca, ela fica assim levemente amarelada, só que com um pouquinho de transparência. Fazer os olhos, né? Fiz ali um círculo, achatei bonitinho, peguei os meus lápis de cor aquareláveis, meus lápis de cor aquareláveis, e comecei a fazer alguns riscos aqui. Eu não queria fazer um olho perfeito, porque eu não quero olhar pra ele e sentir medo. Eu quero olhar pra ele e sentir, que gracinha, é tão fofo esse bichinho. Aí eu fiz aqui com preto, com verde, com cinza, peguei tinta branca, fiz ali a iluminação ali no olho. Achei que não tava o suficiente de legal, não gostei das cores. Peguei aqui o azul, um tanto que só com a gotinha mesmo de rosa, e fui pintando ali só o início ali, meio que a raiz das nadadeiras. Só o iniciozinho ali onde entra em contato com a pele. Toda essa parte esbranquiçada é o pó que brilha no escuro, colado com cola mesmo. Eu podia ter passado o pozinho antes
de secar o silicone, mas eu pensei nele só depois que eu já tinha secado todas as madeiras, então fica aqui um processozinho para a próxima, né? Já peguei ali uma estaquinha com a parte mais fina dela, fiz ali um furinho na cabeça dele e já coloquei a lanterna ali, ou segundo o chat aqui GPT, o órgão luminoso. E também na pontinha tem o silicone com um pozinho que brilha no escuro. Encaixei aqui os olhos, já grudei também com o próprio silicone. E fiz aqui algumas pontinhas na pele dele com o próprio silicone. E as considerações finais, já vem aqui as últimas imagens desse peixe, já com a finalização. E eu já quero agradecer você que ficou comigo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever, comenta aí qual que é o próximo vídeo que você quer ver por aqui. Pode ter certeza que vou levar muito em consideração e quem sabe a sua sugestão será o próximo vídeo. Um super beijo das profundezas do mar e até o próximo projeto.